A Ectus é uma empresa de consultoria e desenvolvimento de engenharia elétrica e de apoio à gestão de projetos. Empresa associada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, certificada desde 2007 pelo Conselho, associada à Associação Brasileira de Ensino à Distância pelas suas práticas de ensino e requisitos de qualidade, e REP, PMI, do The Spider Team da Rússia. Meu nome é Marcos Posse e eu devo conduzi-los nesta apresentação. O nosso segundo tema será o agendamento de recursos por processo de seu uso e não por sua disponibilidade de momento. Isso vai bem além do Resource Leveling, já conhecido pelas tradições e ferramentas usuais. Ao final, o usuário, claro, que poderá também apresentar os resultados na ferramenta MS Project. O nosso caso de estudo aqui se refere à necessidade de programar o uso do recurso barco, recurso finito, na ida e na volta, agendando a atividade do processo do seu uso e não agendando o seu uso particularmente. Há uma diferença muito grande em agendar recursos por processo de uso e agendar recursos pela disponibilidade. Vamos então entender o problema para depois partir para a sua modelagem. Nós temos um rio e esse rio é usado para transporte de materiais do ponto A até o ponto D. E no meio do caminho há um posto de produção e beneficiamento que pega os produtos transportados de A para B e depois de processar, melhorar, enriquecer esse produto, leva esse produto, esse insumo de C para D. Então nós temos que transportar de A para D com uma parada e processamento no meio do caminho. Onde está o nosso problema de fato? O problema é que nós temos 3 barcos que são capazes de fazer esse transporte. E essas barcas são grandes, específicas e levarão materiais do tipo pré-fabricados ou do tipo a serem beneficiados do ponto A até o ponto D, parando, como nós já dissemos, no ponto B. Nesse ponto B, os materiais devem sofrer algum beneficiamento, algum reparo, alguma inclusão e esse material beneficiado, melhorado ou reconstruído segue depois até o ponto D. Só temos 3 barcas, temos muitos materiais. O nosso problema é que quando as barcas vazias voltarem ao ponto de origem, poderemos reutilizar essas barcas novamente. Muitas partes a transportar, 3 barcos a utilizar, processamento intermediário e só podemos começar novo transporte, claro, quando elas retornarem do ponto D ao ponto A. Nosso projeto, então, estruturado mais uma vez, mostra que temos 3 grandes partes: transportar A para B, processar alguma coisa no ponto CBC, no posto que está em B, e, por fim, transportar do C para o D. Dentro disso, temos as divisões, onde o retorno ao ponto A define o fechamento do ciclo de transporte A, B, D e D retornando para A. Sem esse entendimento de processo do uso do recurso barco, em particular
do uso do recurso barco, não será possível trabalhar a modelagem necessária. O resultado, colocado na ferramenta, mostra, com a ferramenta Spider, os meios necessários para chegar a esse objetivo. Mais uma vez, na área de trabalho, nós já temos alguma coisa preparada aqui e vamos mostrar, como comentamos, que todos os processos estão sequenciados logicamente pela sua forma de produção, ou seja, não é possível fazer sem esse sequenciamento. Esse sequenciamento lógico é de produção, mas também não é possível fazer 7 viagens ao mesmo tempo com apenas 3 barcas de recurso de carga. Sendo assim, observando mais uma vez a sequência de produção pré-definida e garantida pelo sequenciamento lógico, devemos chamar a atenção que o tipo de restrição do sequenciamento não é muito comum. É uma condição que nessa ferramenta pode ser mostrada como condição estrita. Então, os links ou as ligações que precedem essa atividade são do tipo strict, ou seja, não podem ser quebradas no seu imediatismo de trabalho por conta de falta de recursos ou nivelamento de recursos. Um algoritmo simples poderia separar essas duas atividades por conta da falta do barco. Nesse caso, essa modelagem, tanto antes da atividade quanto depois da atividade, strict, deixa claro que essa sequência deve ser mantida. E se o barco ou a barca ou outro recurso não estiver disponível, todas as sequências que são strict, ou seja, são restritas, deverão ser mantidas unidas sem um deslocamento. Se nós temos, então, 3 barcos, voltamos ao nosso sistema de nivelamento. Nivelar o quê? Barco. Não temos problemas outros aqui que não sejam de restrição de barcos. Se nós formos nivelar, vamos encontrar a seguinte situação. Transporte primeiro, transporte segundo, transporte terceiro, todos que dependem do barco, o barco sai para levar de A para B. Quando termina esse conjunto de trabalhos ligados ao primeiro pedaço do processo, os barcos ficam livres. Se os barcos ficam livres, então os barcos saem do ponto A, e o outro barco também, o terceiro barco também, dando a impressão de que o barco que foi de A para B estaria disponível para ir de A para B, sem ter voltado para A ou sem ter concluído o seu processo completo. O algoritmo de nivelamento está correto, porque esse processo de nivelamento de recurso é para que o recurso seja utilizado tão logo ele esteja disponível. Ele foi utilizado, estava disponível nessa ligação, nesse momento. Nesse caso, pelo uso do strict, todo o processo inicial teve que ser produzido antes que ele fosse totalmente liberado. Essa cadeia de produção, parte do processo principal, define que ele fica liberado, o recurso fica liberado nesse momento, permitindo que ele recomece o processo da 4ª etapa. Lembrando que, mais uma vez, se 3 barcos saíram e não voltaram, 3 barcos não podem sair. E, por fim, se 6 barcos saíram e não voltaram onde só existia 3, um 7º não poderia sair. Isso é devido ao algoritmo já entendido e tradicional de nivelamento e uso do recurso, reagendamento por conta do recurso quando o recurso estiver disponível. Voltamos ao nosso tema inicial e dizemos que o nosso caso é diferente.
O recurso barco só estará disponível quando ele completar, ou pelo menos voltar ao ponto de origem, que nesse caso só voltaria ao ponto de origem quando ele termina o processo de trabalho todo nas suas 3 partes de composição. Como é que nós vamos fazer isso? É através da modelagem da ferramenta. Se nós falamos em modelagem na ferramenta, temos que entender que, nesse arquivo já preparado, vamos entender que existe um projeto e existe uma necessidade de uma administração de logística. E nós vamos criar aqui um recurso, uma atividade que vai conter um recurso muito importante. Essa atividade é definir quantos passes, quantos tickets de liberação de barco nós possuímos. Se nós olharmos os recursos, encontraremos 3 barcos. Então, só podemos ter como recurso material, seria um elemento de uso e produção chamado boarding pass, e nós temos como estoque de tickets de liberação de barco. Trabalhando o conceito de estoque, trabalhando o conceito de processo, entendemos que no primeiro momento, aonde a barca sai carregada, no momento de carga, ela recebe, botão direito, expandir para materiais, ela recebe um board pass. E antes de qualquer coisa começar no nosso projeto, definimos aqui que nós temos em estoque 3 boarding pass. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Nós temos 3 no estoque, ou seja, entrando 3 para o início do trabalho. E o profile de uso começou, recebemos 3 no estoque. É instantâneo, é no momento de início e não distribuído ao longo do tempo da atividade. E no caso aqui da primeira carga na primeira barca, a primeira barca, além dos materiais, recebe e consome, um ticket. Dos 3, consome um ticket e o profile usa na hora e não durante o processo de carga. Isso significa que todas as barcas, no seu processo de carga, possuem um ticket. Cada uma ganha uma. Logo, se fôssemos analisar, nós temos 7 tickets aqui. Mas nós só temos 3 tickets em estoque. Se nós só temos 3 tickets e temos 7, nós vamos pedir para que a ferramenta não só nivele o uso das barcas, para não haver conflito de uso das barcas simultaneamente, como também nivele o nosso estoque. Significa dizer que o material boarding pass será considerado aqui como um elemento a ser balanceado. Se nós só temos 3, só poderemos usar simultaneamente 3, e me parece que só quando a barca volta, além de voltar e concluir o seu trajeto de retorno, nós também temos a devolução, crédito no estoque de um ticket, que o profile invertido diz: quando chegou e acabou o retorno, fechou o atracamento no local, aí sim você entrega o ticket liberando a mesma barca para sair novamente. O processo aqui do Step 7 pode ser visto aqui, e nós temos ele todo produzido. Dentro desse ramo de produção do processo inteiro, nada pode ser fragmentado. Dentro desse processo também, e dentro desse também pelo uso do strict. As ligações garantirão que todo esse processo, essa parte do processo acontece, eventualmente adiando o trabalho no ponto B e eventualmente adiando a partida para a entrega no ponto D, não o retorno.
Nesse caso, se enxergamos o processo todo e o ticket é entregue no ato de carga dos materiais da barca e o ticket só retorna à administração ao final, exato final e limite do retorno, chegada no ponto A, podemos pedir para que a ferramenta nivele o nosso projeto para que não hajam tickets negativos, não se consuma mais tickets do que os disponíveis. Sendo assim, sem necessidade de aplicar prioridade aqui, nós vamos pedir para que ele calcule em tempo real, como foi visto, no modo padrão, ele calcula todos os steps, que seriam todas as viagens. Vamos dar uma olhada aqui e fazer uma análise de simultaneidade e de processo. Temos aqui 1, 2, 3 barcos e o processo 567 continua e o processo 567 termina para que nós possamos, quando os barcos chegarem, iniciar o processo 234, depois beneficiamento dos materiais de 234 e, por fim, entrega no ponto D dos materiais 234 com o retorno, permitindo a última viagem, usando um ticket de 3, provavelmente sobrando 2 tickets lá no nosso estoque. Se nós tivéssemos 3 barcos e 4 tickets, nós teríamos a seguinte situação: -4, ou seja, temos liberação, autorização das autoridades do Rio ou do local de fato fazer 4 viagens, mas nós só temos 3 barcos. Vamos ver qual o comportamento de ter autorização para 4 viagens simultâneas, mas só possuíamos 3 barcos. Em tempo real, nós temos, vamos ver aqui, nós temos 3 barcos saindo e temos aquele mesmo barco voltando a sair, onde só existem 3 barcos. Então, o nivelamento não foi feito adequado. Nós temos que conjugar os tickets com as barcas. 3 barcas e temos 3 atividades, mas essas atividades não são do processo como um todo. Começamos com 3, 2, 1, ou seja, só temos um processo completo e os outros fragmentados. A modelagem é importante. O entendimento do que se faz é necessário e traz como consequências o bom resultado. -3, profile 0, 3 tickets, ou 3 autorizações, 3 barcas. Voltamos a um planejamento de uso do recurso no seu processo. Balanceamento e reajuste e agendamento por uso do recurso no seu processo e não apenas na sua disponibilidade matemática. O nosso tema foi agendamento de recursos por processo de seu uso. Então vai muito além do simples resource leveling. Mas nós temos que lembrar que o nosso compromisso de melhoria às vezes passa por alguma resistência. E nesse caso, para não frustrar ninguém, vamos apresentar como transferir resultados para a ferramenta mais popular em uso para apresentações. Passo 1. Os resultados conseguidos serão exportados para o arquivo tipo XML. Passo 2. Abrir a ferramenta mais popular
e mais utilizada para apresentações. Passo 3. Abrir o arquivo devidamente localizado do tipo XML e observar os resultados. Ainda fazer alguns ajustes para que a apresentação fique definitivamente adequada. Zoom para todo o projeto. Pronto. Nós então temos o trabalho necessário produzido para garantir que os resultados foram ou serão alcançados e, perseguindo agora esse planejamento, conseguiremos fazer o uso do recurso de fato dentro do seu processo de trabalho completo, sem anomalias tradicionais do modelo Resource Leveling tradicional. Mais uma vez aí está você, preparado para apontar os caminhos e definir novas realidades e resultados em 2017, 2018, um biênio sensivelmente afetado pelas crises mundiais e locais. Meu nome é Marcos Posse, eu conduzi vocês nessa segunda apresentação e o recado fica.